porque o Senhor é a minha alegria, Pai. O Senhor é a minha cura e a minha provisão, Pai. Em Ti eu confio, Pai. Em Ti eu entrego o meu fardo e fico descansado, Pai. Porque sei que o Senhor é a minha provisão, é a minha paz. Ah, Pai, como é bom Te amar, como é bom Te servir, Senhor. Rendo-Te graças, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Como é bom servir ao Senhor. Só nós sabemos o quanto é bom e provar do que Ele tem para nos ofertar. Irmãos, graças e paz, boa tarde. E eu gostaria que você olhasse para a pessoa do lado e desse uma boa tarde, dissesse que este é o melhor lugar que ele poderia estar nessa tarde. Amém? Eu queria saber se temos nesta semana alguém que aniversariou ou que hoje mesmo esteja de aniversário, para que a gente possa orar pela vida dessa pessoa, dessa feliz pessoa. Há alguém? Amém. Irmão, casal abençoado aí, meu irmão. Irmão Antônio, irmão Mira. Casamento, aniversário de casamento. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos estender a mão para esse casal maravilhoso, para esses irmãos e orar pela vida deles. Pai amado, obrigado, Pai, por esta vida do irmão Antônio e da irmã Almira, Senhor. Consagrando este casamento, Pai, eu te peço que perpetue durante anos e anos, Pai, para que eles sejam, Pai, glorificando o Teu santo nome, para que eles sejam, Pai, fortalecidos a cada dia, a cada momento, Senhor. E que se unam mais, apesar das dificuldades do dia a dia, Pai, mostrando que o Senhor é bom e poderoso para ajudá-los, e que eles possam serem abençoados, Pai, cada manhã, cada dia, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bater palma para eles. Irmão, ontem a Secretaria de Missões teve uma missão, uma ação missionária no Hospital São Marcos, e a gente tem um vídeo aí para mostrar como foi lindo essa manhã de sábado com a Secretaria de Missões no Hospital São Marcos. Por favor. Glória a Deus. Foi lindo. Secretaria de Missões aí salvando vidas. E foi muito lindo a ação. E essa ação de ontem, ela, para vocês verem, irmãos, que na rua muitas pessoas sedentas pela palavra, muitas pessoas só esperando que alguém se aproxime para falar de Cristo para eles. Nessa ação houve um total de 96 pessoas alcançadas. Foi distribuído mais de 100 café da manhã. Veja só, as pessoas se alimentam do pão ali e se alimentam do pão vivo, que é a palavra. O pessoal da secretaria não perde tempo. 77 pessoas receberam orações, 16 pessoas receberam Jesus e
3 pessoas se reconciliaram, graças a Deus, com o nosso Senhor. Isso é gratificante. Eu quero também estender o convite a toda a igreja, para quando a Secretaria de Missões estiver em campo, você também sinta-se convidado a participar da ação. Amém, irmão? Não precisa participar da secretaria, não. É só ser obediente e cumprir a ordenança de nosso Senhor Jesus no ID, tá bom? Amém? Agora eu gostaria de chamar o Verbo News. Tá pronto? Fica atento. De janeiro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Sabemos que em um ambiente profético, uma palavra inspirada por Deus pode mudar a sua vida para sempre. Então, eleve suas expectativas. Nessa quarta, começa a conferência profética. Deus está levantando uma geração nesses dias que vai clamar. Deus está levantando uma geração nesses dias que vai clamar por Teresina, que vai clamar pelo Piauí. Deus está levantando nesses dias uma geração avivada, que vai não só falar sobre avivamento, mas vai viver o avivamento. O que Jesus está dizendo? Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei quais são os resultados que eu vou produzir na vida daquele que agarra, que crê e que confessa a palavra de Deus. Deus está liberando uma estação de honra para você. Uma estação onde você é favorecido e honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Não se trata de homens honrarem você, te favorecerem, mas se trata do Deus que tudo pode, que é o teu Deus. No dia 26 de janeiro, tem início de uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar a viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Em fevereiro teremos o Seminário de Escatologia. Prepare-se, serão 3 dias de uma imersão no estudo do fim dos tempos, com o pastor Fábio Henrique Ribeiro, especialista no assunto e professor de escatologia. Sabe, um crente que não aguarda a bendita esperança, ele não entendeu o que é o Evangelho. Nós precisamos sim aguardar a bendita esperança. Nós precisamos, irmãos, viver entendendo que a nossa vida não se resume às coisas que Deus pode nos dar. A nossa vida, ela precisa ter um fogo ardente, onde nós aguardamos aquilo que será o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo.
Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Eles têm mais de 140 escolas ao longo do Brasil e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, né, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude de que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é e o que Ele fez e o que Ele está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro, estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Amém. Irmãos, você viu aí, né? Semana recheada. Até fevereiro tem uma programação super esperta. E eu gostaria de reforçar apenas para você que não fez o Rema, para que você aproveite essa promoção de 15% e aproveita para transformar a tua visão, se encher de informações, saber o que você é em Cristo, o que você pode na palavra, porque a palavra tem poder e você aprende a usá-la no Rema. Vem te especializar, você sai um especialista, você sai transformado. Isso não é comercial, não mandaram eu falar isso. Eu falo porque eu era alguém antes e após o Rema, a minha visão completamente mudou. E eu vi que nós podemos muito na palavra de Deus e recebi e estou aproveitando. Eu gostaria que você que ainda não fez o Rema, aproveitasse o mesmo, amém? Eu gostaria também de falar da conferência profética, reforçar que você não pode faltar a conferência profética que vai acontecer na quarta, quinta e na sexta, para que você receba direções divinas em um ambiente completamente profético. Haverá aqui transformações e você não pode perder. Você vai participar deste momento, amém? Você está convidado, hein?
Vai ter a presença também do nosso pastor Fábio Henrique, da irmã Samere e da irmã Gabriela França. São gente poderosa, hein, irmão? Se eu fosse você, não faltava. Vamos continuar adorando o nosso Senhor com dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia aí comigo em Malaquias 3:10. Todos abriram? Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre você bênçãos sem medida. Amém? Esse versículo há um chamado de Deus à obediência e à fidelidade. Ele diz aqui, se você provar Ele, aqui você vê que também há uma promessa de bênçãos abundante para todos aqueles que o provam. Isso é verdade, irmão, porque o Senhor é fiel. Não faz somente porque Ele está dizendo que faz, mas confia, faz por amor e crê nele. Amém? Eu gostaria que você que está em casa participasse desse momento de honra ao Senhor pelo QR Code que há na tela, no cantinho da tela. Você que está aqui também, quer fazer eletronicamente, tem o Pix da nossa igreja, tem também as tesoureiras com as maquininhas logo ali atrás, e na sua cadeira à frente há um envelope onde você pode fazer já em espécie, né? Então vamos participar desse momento de honra ao Senhor, amém? Você já todos prontos? Amém, glória a Deus. Então vamos orar para participar desse momento de alegria. Pai, obrigado, Pai, por cada oferta, por cada atitude de amor que se encontra agora no coração dos meus irmãos. Para que o Teu reino, Pai, seja movimentado aqui na terra, Senhor. Sabemos que não é, Pai, entrega de valores, mas honra a Ti. E nós fazemos com alegria e amor, em nome de Jesus. Irmão, vem com alegria. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir, eis-nos aqui. Vamos nos unir, tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Aleluia. O Senhor é santo, Pai. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua presença nessa tarde, nesse lugar. Nós estamos convictos que nós não vamos sair da mesma forma que nós chegamos aqui nessa tarde. Porque a unção do Teu Espírito que repousa sobre as nossas vidas e o poder de Deus virá sobre nós nessa tarde, nos lembrando qual é o nosso propósito, nos lembrando do nosso chamado, trazendo direções, trazendo aquilo que nós precisamos para avançar, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou só. Obrigado porque a Tua palavra nos guia, nos direciona. Obrigado pelo Teu amor que nos fortalece a cada dia. A cada manhã, Senhor, as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E se nós estamos de pé, é por causa da Tua santa e poderosa mão que está nos sustentando. Senhor, nós somos completamente dependentes do Senhor. Dependemos da Tua presença. Dependemos do Seu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor endireita os nossos caminhos, o Senhor nos levanta. Os nossos olhos são abertos através do Teu Espírito e da Tua palavra. Nessa tarde, Senhor, traz sobre nós aquilo que o Senhor deseja no seu coração. Enquanto a Tua palavra é ministrada, Senhor, o Senhor tem liberdade para curar, para libertar, para transformar, para tocar os nossos corações. É no poder do nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. No poder do nome de Jesus. E por fé, Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Graças, paz. Vocês estão bem? Vocês estão prontos? Aleluia. Deus tem uma palavra para nossos corações nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Senta aí dando glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pessoal do louvor, que louvor maravilhoso. Eu só queria pedir a algum dos meninos que ficasse comigo, ministrando. Amém? Glória a Deus. Queridos, estive orando esses dias a respeito desse culto, pedindo ao Senhor uma direção a respeito daquilo que deveria falar, porque só o Senhor sabe a nossa necessidade. Amém? Nós não temos como preparar mensagens para no dia que nós recebemos uma oportunidade, eu vou pegar aquela mensagem e tal, eu vou pregar. Pode ser feito? Pode, mas é difícil, queridos, porque cada dia é diferente. Cada culto tem um povo diferente. Amém? Embora nós tenhamos os membros assíduos, existem visitantes e Deus sabe a necessidade do coração. E eu sempre gosto de pedir ao Senhor, Senhor, nos dá a direção daquilo que precisa ser dito. Fala a Tua palavra, toca os corações através do Teu Espírito Santo. E eu estava refletindo a respeito disso e pensando, e o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, seguindo os passos de Jesus. E eu queria falar um pouco a respeito de algumas coisas, algumas características de Jesus, que são características muito importantes que nós, como cristãos, precisamos refletir e precisamos pensar, porque muitas vezes nós, como cristãos, estamos entrando por algum caminho que está diferente daquilo que o Senhor nos ensinou.
Amém? E é muito importante, queridos, que nós estejamos sempre fazendo um autoexame. A palavra nos orienta isso e diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo, quando está falando a respeito da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, ele fala isso, mas esse exame não deve ser feito somente nesse momento. O exame deve ser feito diariamente, cotidianamente. Nós precisamos estar examinando o tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Se nós de fato estamos imitando ao Senhor Jesus, estamos andando nos passos dele. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando faz essa declaração, queridos, ele está chamando a atenção daquela multidão, daquelas pessoas que estavam perdidas e desgarradas. E Jesus conhecia o coração daquelas pessoas, afinal de contas, diariamente eles estavam indo até Jesus. Muitos deles iam porque estavam doentes, muitos deles iam porque estavam endemoniados e eram levados em situações terríveis. Outros iam porque estavam com fome, outros porque estavam participando daquele movimento, queriam estar no meio da folia. Mas todos eles, queridos, precisavam de Jesus. Assim como nós, um dia ouvimos a mensagem do Evangelho e decidimos numa decisão que é única, é nossa, individual. Ninguém pode chegar diante de você e dizer: você precisa aceitar Jesus, e se você não for, eu vou dar um tiro em você, ou então fazer alguma coisa dessa natureza. É uma decisão que tem que ser voluntária. Você precisa decidir: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. E no momento que você faz isso, isso não é só uma atitude, não é só algo que você vai fazer para fazer parte de uma nova religião, ou porque alguém que estava do seu lado bateu em você e convenceu você a vir, porque a partir de agora você vai fazer parte de um clube, de uma associação, de um grupo de povo que anda com a Bíblia, que anda com as vestes diferentes, que fala diferente. Não é isso, queridos. Quando você decidiu receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você decidiu romper com o velho homem e decidiu andar em novidade de vida. Queridos, essa atitude de um homem leva ele para uma dimensão extraordinária. O homem, quando faz isso, ele é levado para uma dimensão espiritual. A palavra de Deus fala que Deus nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção dos nossos pecados. Uma vez que você fez isso, que você decidiu isso, todos os seus pecados foram apagados. Aquilo que você fez no passado, para Deus, não tem mais nenhum sentido e nenhum valor. E é por isso que é importante, quando se faz uma decisão como essa, se fazer consciente do que se está fazendo. Não por convencimento de alguém, não por intimidação de alguém, mas por consciência. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Jesus está falando isso: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É isso que nós encontramos no mundo, queridos. Quando nós olhamos hoje para a humanidade, para o povo, para as pessoas que estão próximas de nós, que estão vivendo uma vida de qualquer forma, nós olhamos e vemos pessoas que por fora até parece que estão bem, por fora até são pessoas belas, têm cabelos bonitos, roupas bonitas, têm belos carros, ótimos celulares, mas muitos deles não têm algo que é muito melhor e muito maior do que os bens materiais, que é a presença de Deus. E nós vemos muitas pessoas que têm status, que têm tudo de bom, queridos, mas eles não têm Jesus, então eles não têm nada. É muito bom nós termos todas essas coisas: carros bons, celulares bons, casas, roupas, mulheres têm o cabelo bonito, os homens também. Mas nós temos Jesus, queridos. Isso faz toda a diferença. O homem cheio do Espírito Santo, meu irmão, é diferente. E Jesus está nos chamando para esse estilo de vida. Não importa se é rico ou se é pobre, porque Deus não quer alcançar somente os pobres, como muitos pensam. Existem muitas missões para alcançar os pobres, na África, no Brasil, qualquer que seja o lugar. Mas Deus também quer alcançar os ricos. Às vezes os ricos endurecem um pouco mais o coração, porque acham que sabem demais, acham que têm demais, que são autossuficientes.
Isso os coloca numa posição mais difícil de ser alcançados. Mas nenhum, queridos, ninguém pode resistir ao poder do Evangelho quando abre o coração. E Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho algo que vai mudar a vida de vocês. Eu tenho algo que vai tirar vocês da condição de pecado, da condição de miséria, e não somente uma miséria financeira, mas uma miséria mental, numa condição de escassez, de uma condição de perdição, de uma condição de traumas, queridos. O que mais vemos hoje são pessoas traumatizadas, pessoas com complexos, pessoas com uma série de problemas emocionais. O que você precisa é de Jesus. Uma vez que você tiver um encontro com Jesus, todas as suas frustrações, todos os seus problemas serão arrancados de você pela presença de Deus. E é o que Jesus está dizendo: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo, queridos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Não é somente vir e ter os nossos fardos, os nossos pesos tirados. Não é somente vir para Jesus e ter a nossa vida transformada. Nós precisamos continuar o processo. Amém? Precisamos entender, queridos, que como tudo na nossa vida, existem processos. No reino de Deus também existem processos. E nós não podemos queimar etapa em nada do que nós vamos fazer. Nós precisamos seguir exatamente como o nosso Senhor seguiu. E ele diz, olha, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo, queridos? Você já deve ter visto aqui, quem fez o rema certamente viu. Mas um jugo é uma espécie de uma peça de madeira que você colocava de um lado e de outro do boi, dois bois, certo? Imagina aí um boi de um lado e do outro, você colocava aquela peça de madeira para que eles pudessem andar juntos, dividir o peso. Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo que Jesus está falando, queridos, é a responsabilidade do Evangelho. Porque uma vez que nós recebemos Jesus, nós precisamos entender que isso aqui não é brincadeira. Que ser cristão, que ser um homem de Deus, que ser uma mulher de Deus, não é a gente viver de qualquer forma, da forma que a gente acha que deve viver. Existe um Deus, existe um Senhor, existe um Salvador. Nós não estamos aqui aleatoriamente, queridos, nós temos um Senhor. Nós temos alguém a quem nós devemos prestar contas. Temos alguém ao qual nós devemos prestar o nosso culto e ter reverência ao nosso Deus. Ter temor do Senhor. Palavras como essa, queridos, estão ficando mais difíceis nos cultos. Porque o temor do Senhor, queridos, é uma palavra que muitas vezes as pessoas pensam que é medo. Tem essa conotação também. Mas é o respeito pelo Senhor, é a consideração pela presença de Deus. E em muitos lugares nós vemos cristãos, queridos, que na hora do culto ficam conversando com o outro. Ficam cutucando o outro com brincadeira, com risadinhas. Queridos, isso aqui é um lugar santo, isso aqui é um ambiente santo. Todas as vezes que nós nos reunimos nesse lugar, nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus. Esse não é um espaço para brincadeira. Amém? Embora nós sejamos alegres e felizes, mas nós precisamos ter reverências diante da presença do nosso Deus. Muitas pessoas, queridos, num ambiente como esse, de culto, ao invés de ouvir a palavra de Deus, abrem o celular e ficam no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Tenha o entendimento que esse é um lugar santo, queridos. E que no momento em que a palavra de Deus está sendo ministrada, coisas do céu estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. É necessário reverência diante da presença de Deus. Temor do Senhor. Uma palavra vinda de Deus para a sua vida hoje pode mudar a sua história. Pode mudar a sua vida. Pode arrancar todo o peso, todo o mal que o inimigo fez para a sua vida. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ser reverentes à presença do Senhor. Amém? E Jesus está nos chamando para essa caminhada. E Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eita, glória a Deus. No mundo como esse, que nós estamos cada vez mais brutos, estamos cada vez mais exigentes, estamos cada vez mais requerendo os nossos direitos. Às vezes estamos perdendo uma essência, queridos, que é fundamental para o cristão: a mansidão, o coração humilde. Amém? Precisamos pensar sobre essas coisas.
Eu queria falar em primeiro lugar um exemplo, né, o qual Jesus nos deu, que é um exemplo muito importante para nós, seja no início da sua caminhada cristã, seja ao longo da sua caminhada cristã, ou seja, no final, aqueles que já estão lá com 120 anos de idade, já estão no final da caminhada, nós precisamos ser obedientes. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vemos esse texto. A palavra está dizendo que Jesus se fez obediente. Esse é um parâmetro de Deus para as nossas vidas, queridos, que é muito importante. Precisamos ser obedientes. Quando nós chegamos do mundo na igreja, às vezes nós vemos, a gente chega aqui com bastante problema. Às vezes nós vivemos no mundo uma vida de insubmissão aos nossos pais, uma vida de submissão aos nossos patrões, ou se somos patrões, de submissão a quem quer que seja, porque acha que sabe de tudo, porque acha que tem todo o conhecimento, porque acha que pode fazer do jeito que quer. Mas a palavra está nos mostrando, queridos, que Jesus, sendo Deus, ele foi obediente, ele se aniquilou da sua divindade, continuou sendo Deus, porque Jesus, quando estava na terra, ele era 100% homem, mas a essência que estava em Jesus era divina. Mas ele foi obediente, queridos. Jesus não queimou etapas. Jesus não quis, logo sabendo que era filho de Deus, ele podia ter botado o carro na frente dos bois, e agora eu sou filho de Deus, então eu vou fazer e acontecer. Não, Jesus esperou o tempo certo das coisas. Aos 30 anos de idade, João Batista estava batizando ali naquele rio, que ele sempre fazia isso. Estava abrindo os caminhos do Messias. Quando ele avista o Cordeiro de Deus vindo, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, do qual eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio, ele ficou aflito, porque ele disse: tu vens a mim para eu te batizar, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz: mas vamos ter que cumprir como a palavra de Deus diz, como está escrito. E aí João ali, todo aflito, foi e batizou Jesus para cumprir os propósitos, para cumprir os parâmetros. Ele precisava passar por aquilo. Se fosse, queridos, de uma forma aleatória, ele dizia: não, eu não vou batizar não, eu já sou filho de Deus, já chego aqui chegando, já faço e aconteço mais. Não, queridos, respeitou os processos. O homem de Deus, queridos, a mulher de Deus precisa entender que na vida existem processos e você precisa respeitar os processos. Não queime as etapas. Às vezes a gente chega para Jesus, queridos, e é maravilhoso quando nós passamos pelo novo nascimento, é algo tremendo, é algo poderoso. Nós queremos servir, nós queremos orar, nós queremos abrir o culto, quer fazer qualquer coisa para Deus, porque de fato o presente que recebemos é algo tão poderoso que nós precisamos fazer alguma coisa para servir a Ele. Isso está certo, é isso mesmo. Mas entenda, existem os processos. Porque, queridos, se nós não respeitarmos isso, se queimarmos etapas, se não formos obedientes àquilo que a palavra nos ensina, àquilo que a igreja nos coloca como regra. E eu não estou falando aqui, queridos, de doutrina de homens, amém? Mas se existe uma hierarquia na igreja, se existe uma liderança, e se existe uma organização, e se a organização daquela igreja determinou que era daquela forma, queridos, o que o homem liga na terra está ligado no céu, ponto final. É necessário que nós nos submetamos às nossas autoridades, aos nossos líderes. Infelizmente nós encontramos, queridos, às vezes crentes que já têm até tempo de crente, mas não querem se submeter à sua liderança. Acham que pode fazer aquilo que dá na sua cabeça, que é do jeito que eles querem, que eles imaginam. Vou dizer para você, você nunca vai sair do lugar. Porque o reino de Deus tem organização. Para servir no reino de Deus não é só você estar disposto para fazer alguma coisa. Você precisa ter um coração humilde diante do Senhor. Você precisa se sujeitar, embora você ache que é melhor. Embora num departamento como esse, às vezes, o líder do departamento tem um nível de escolaridade que o liderado tem 10 vezes mais. Às vezes o líder do departamento, o liderado tem uma fortuna 10 vezes mais
do que o que está liderando. Mas isso aqui, queridos, não tem importância nenhuma. Daquela porta para cá somos todos iguais. Aqui não tem esse que é o juiz, que é o milionário, ou aquele que talvez esteja passando uma situação de aperto. Queridos, todos nós somos a mesma coisa diante de Deus, somos filhos de Deus. E Deus não tem filho preferido. Deus tem aqueles filhos que são mais próximos dele, por opção deles. Isso é fato. Mas Deus não tem filhos preferidos. Então, se você está aqui nessa tarde, e você entrou na igreja há pouco tempo, ou se você está aqui há muitos anos servindo, sirva ao Senhor com um coração íntegro diante de Deus. Se o seu líder pedir alguma coisa para você fazer, faça com o coração aberto. Receba. Talvez você não concorde, mas você não está aqui talvez para concordar com muita coisa. Porque o líder, ele consegue ver aquilo que você não consegue ver. Querido, eu estive aqui muitos anos com o pastor Fábio, sendo liderado por ele aqui, ainda continuo sendo, mas em um outro lugar. Mas nós estávamos aqui num treinamento pastoral e durante quase 8 anos, o pastor Fábio aqui se esmerando no ensino para nós, trazendo um treinamento pesado, maravilhoso. O melhor treinamento é o BOP, meu irmão. Olha, o treinamento do pastor Fábio é o BOP do treinamento do discipulado de pastores, amém? Pede para sair. E queridos, às vezes o pastor falava algumas coisas que eu achava que talvez não fosse daquele jeito, porque eu pensava de uma forma. Só que ao longo desses ensinamentos ele traz isso, ele e Sameri traziam isso de uma forma tão clara, que às vezes, queridos, nós não entendemos, mas eles estão vendo todo, nós estamos vendo uma parte limitada. E às vezes ele falava uma coisa, eu nunca me levantei, Deus sabe no meu coração, eu nunca me levantei contra a minha liderança, contra o meu pastor. Eu já tive embates com ele, mas de discussões teológicas, coisas que... Mas assim, de me levantar contra a minha liderança de maneira nenhuma, Deus sabe do meu coração. Às vezes eu não concordava muito com o que ele estava falando a respeito de alguma coisa, mas eu guardava o meu coração. E dizia, se o meu pastor está dizendo, ele sabe o que está falando, eu vou fazer exatamente como ele está pedindo. São coisas como essa, querido, que nos fazem crescer. Porque Deus, quando olha para o homem, Ele não olha a sua estatura. Deus não vai olhar a sua capacidade. Deus não vai olhar ali, vai pegar a sua ficha da escola. Deixa eu ver aqui se o fulano estudou até que ano. Deixa eu olhar aqui o saldo bancário dele para ver se ele está bem. Deus não olha para isso, Deus olha o coração do homem. E quando Deus quer levantar o homem, queridos, se o homem tem uma integridade, queridos, Deus manda buscar lá no meio do mato. Como fizeram com Davi, estava no meio do mato, os irmãos lá, tudo bonitão, tudo bem vestido. Roupas novas foram dadas para eles. Eles estavam prontos para serem coroados rei, porque Deus tinha dito que de Jessé viria o rei. Então eles estavam todos lá, um batendo no outro. Olha, será que vai ser eu? Não, vai ser. E aí, como é que vai ser? Mas depois de tudo aquilo, que passou todos aqueles homens bonitos na frente, aqueles homens altos, que era o padrão de rei que se tinha, porque Saul era um homem mais alto, do ombro para cima, de que todos que tinham em Israel. Quando passaram todos eles, Samuel disse, olha, Deus não aprovou nenhum. Não tem mais ninguém não. Tem um menino lá no meio do mato, está cuidando das ovelhas, o bichinho está fedendo, todo suado, todo sujo. Pois manda buscar, que senão nós só vamos sentar na mesa quando ele chegar aqui. Então, queridos, vou dizer algo para vocês nessa tarde. Deus não está procurando, você não precisa querer se mostrar. Ei, eu estou aqui, Deus. Você não precisa fazer as coisas para aparecer para ninguém, querer mostrar que faz, querer mostrar que é alguma coisa. Queridos, Deus enxerga o teu coração. Deus enxerga como você está se comportando no reino de Deus. E se você for íntegro, se você de fato estiver com desejo de ajudar a obra do Senhor, se você de fato estiver com o seu coração disposto a servir a Deus, Ele vai te levantar. E Ele vai te levar para lugares altos. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus. Não subestime o Evangelho. Não subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, se você decidir no seu coração entregar o seu coração de fato a Deus e romper com todas as estruturas que te prendem em alguma coisa. E Jesus está nos dando um exemplo que nós precisamos ser obedientes. Obedientes ao Senhor. Em tudo que é pedido, Jesus estava sendo obediente. Queridos, quando a sua liderança pedir alguma coisa para você, seja obediente. Se você está aqui e você ainda está na guarda dos seus pais, se seu pai pedir algo para você, seja obediente.
Se submeta, embora você não entenda, você não concorde, mas se submeta. Isso vai ser bênção para a sua vida. A obediência é um ponto muito importante para nós que estamos buscando o crescimento do reino de Deus. Amém? Outro exemplo, queridos, que Jesus exercia com muita facilidade era a compaixão. Jesus, quando andava curando os enfermos, pregando o evangelho, ele orava para aquelas pessoas e ele tinha compaixão, porque ele via que aquelas pessoas estavam perdidas e desgarradas, estavam exaustas, como quem não tem pastor. Nós precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados por Deus para fazer uma obra. Você foi chamado por Deus para ser salvo, glória a Deus por isso, a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida. A graça de Deus te alcançou, você é salvo. Se Jesus voltar agora, todos nós subiremos. Aleluia, glória a Deus, você foi alcançado, você está numa igreja bonita, está numa igreja rica, está numa igreja de pessoas bonitas, amém? Amém. Glória a Deus. Mas, queridos, isso não pode ficar somente em você. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, porque Jesus, sendo Deus, depois de tudo que passou, queridos, ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele não queria que aquelas pessoas fossem para o inferno, não queria que aquelas pessoas se perdessem. E o que nós vemos hoje, queridos, é uma igreja que está se fechando cada vez mais. Não está acontecendo aqui, amém? Nós temos obras, glória a Deus. Ontem mesmo eu estava vendo umas fotos maravilhosas, né, de um trabalho do Café com Jesus, né, o pastor William com sua equipe, fazendo esse trabalho poderoso. Queridos, um trabalho como esse muda a vida de pessoas. Nós precisamos fazer isso mesmo, sair das quatro paredes. Mas o que nós vemos, queridos, num cenário nacional, global, são pessoas se fechando cada vez mais. Pessoas colocando cadeiras VIP na igreja. Queridos, não estou falando mal de ninguém, amém? Cada um tem a sua explicação para o que quer que seja, mas, queridos, no reino de Deus não existe isso. Nós precisamos ter compaixão para aqueles que estão perdidos. Muitos de nós, queridos, quando vê um pobre miserável na rua, todo mal vestido, a única ação que nós temos é de fechar o vidro do carro. A única ação que nós temos é de desprezar e menosprezar e dizer: esse aí é um miserável, não pode me acrescentar em nada, então eu não vou fazer nada por ele. Esse sentimento, queridos, não é um sentimento cristão. Se Jesus estivesse numa condição como essa, ele jamais faria isso. Eu não estou dizendo aqui para você se expor em certas situações, mas esteja sensível ao Espírito Santo. Ele vai falar no seu coração. Existem pessoas, queridos, que estão precisando somente de um abraço, estão precisando de uma palavra vinda da parte de Deus. Porque, queridos, um homem cheio do Espírito, quando ele lança aquela palavra sai de dentro dele e cai no coração do indivíduo, queridos, e o fogo de Deus pega nele. Várias vezes já vi isso. Esses dias fui lavar o carro, cheguei no Lava Rápido, estava ali esperando lavar o carro, o dono do Lava Rápido chegou, estava aflito. Eu percebi que ele estava aflito, mas continuei ali lendo a minha Bíblia ali, fiquei quieto. Daqui a pouco ele chega perto de mim e sem eu falar nada, há uns anos atrás, pessoas, queridos, sem eu falar nada, ele chegou e disse: rapaz, eu fui lavar o carro com aquele produto ali que eu comprei agora, bateu no globo ocular e agora eu estou sentindo dores terríveis. A médica disse que pode virar até câncer, e começou a chorar, estava aflito. Olhei para ele assim, eu disse, no meio da rua, gente, Lava Rápido era no meio da rua, ali perto do Vale Quem Tem, o Lécio sabe onde é. E aí o cara choroso, eu falei: o senhor acredita que se eu orar pelo senhor, Deus pode curar o senhor agora? Deus pode tirar isso aí? Ele disse: rapaz, eu quero oração, eu já fui crente, eu sou desviado. O homem estava pesado, queridos. E nós precisamos estar sensíveis. Eu podia muito bem dizer assim: pois tome um remédio, pois vá para casa, pois descanse. Mas, queridos, nós não podemos perder a oportunidade de ser Jesus para as pessoas. Eu chamei ele: vem aqui que eu vou orar pelo senhor. A gente foi mais afastado assim, ele se abaixou, sentou. Gente, quando eu impus as mãos sobre aquele homem, eu percebi o peso da alma que estava sobre a vida daquele homem. O diabo estava oprimindo ele.
Ele disse que estava vários dias sem comer. Eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar, eu comecei a perceber pelo Espírito que coisas estavam mudando, coisas estavam sendo destravadas, que o poder das trevas que estava operando sobre a vida daquele homem estava sendo quebrado. E quando eu terminei de orar e mandei o diabo embora, aquele homem abriu o olho e disse: ô irmão, muito obrigado. Me abraçou, me beijou e disse: muito obrigado, meu irmão. Até aquele peso que estava sobre mim saiu. Aquele homem tremia, queridos, e chorava como um menino enquanto nós estávamos orando por ele. E depois da oração ele estava bem, estava leve. Eu disse: olha, da próxima vez que eu vier aqui, o Senhor vai me dar um relatório positivo, porque Deus tocou na sua vida hoje. Não podemos perder a oportunidade, queridos. Precisamos fazer que nem o apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos nos envergonhar de sermos crentes, irmão. Tentar ser aquele crente 007, está escondido. Na hora de fazer alguma coisa para Deus, fica se escondendo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para representá-lo onde quer que você vá, para você impor as suas mãos santas e curar, e libertar, e transformar a vida das pessoas. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia. Precisamos ter compaixão pelos perdidos, compaixão pelos miseráveis, aqueles que estão lá nas sarjetas. Isso é o Evangelho, queridos. Tem pessoas também que estão bem de vida, que nós conhecemos aqui, elas também precisam de Jesus. Se você tem acessos, existem pessoas, queridos, que têm acessos a pessoas que outros não têm. E talvez uma palavra, se você curvar a palavra um pouquinho daquilo que você está falando e falar uma palavra de Jesus, talvez você alcance alguém. Porque às vezes nós queremos falar só aquela palavra reta, só aquele questão de negócios, só aquele que importa ali, só o social. Mas às vezes o Espírito Santo está te direcionando para você alcançar a vida das pessoas com o Evangelho, com o Jesus que morreu na cruz, com o Jesus que pode mudar a história do homem e da mulher que se curvar a Ele. Precisamos ter compaixão, queridos, e amar os perdidos. Esse fogo no nosso coração, ele precisa estar vivo e aceso. Não podemos relaxar, queridos, e achar que o Evangelho é somente para nós. É só a minha vida, é só o meu dinheiro, é só a minha casa, é só o meu negócio e está tudo bem. Se eu estiver bem, está todo mundo bem. Não é assim, queridos, que funciona. Precisamos abrir os olhos e olhar numa visão de pelo menos 180 graus. E não somente para frente, não somente para o que é nosso, mas também olhar para o que é dos outros. Se compadecer do seu irmão. Isso é Evangelho, queridos. Seguindo os passos de Jesus. Aleluia. Para finalizar, queridos, eu queria falar sobre o exemplo de humildade de Jesus. Nós já falamos aqui várias coisas que recaem nisso. Essa questão da humildade de Jesus, de como ele se humilhou de fato. Mas é interessante, queridos, que depois de Jesus ter passado 3 anos e meio com os seus discípulos, depois de ter ensinado a eles o caminho da verdade, depois de ter trazido o reino de Deus para a vida daqueles homens, depois de ter andado sobre as águas, ter curado paralíticos, ter curado cegos, ter ressuscitado mortos, depois daqueles homens verem Jesus que estava dormindo no barco, na hora que acordar, dizer ao vento: vento, para, a água se acalme, tudo ficar calmo. Depois que aqueles homens viram Jesus fazendo isso, eles disseram: de fato esse é o Messias, esse é o ungido de Deus, esse era aquele que nós estávamos esperando. Depois de tudo isso, Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo. Estavam ali os seus 12 discípulos, inclusive Judas, o que havia de trair. E depois de eles terem ceado e de Judas ter saído, porque o diabo já tinha entrado no coração dele, a Bíblia diz que Jesus levantou. Depois de eles terem comido, depois de eles terem tido aquele momento de esclarecimentos, Jesus se levanta. Jesus tira a roupa de cima. Jesus pega uma toalha e cinge o corpo, se senta no chão, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Lembre-se, Jesus tinha feito todas essas coisas
Jesus era o líder, queridos, daqueles homens. Aqueles homens tinham temor diante de Jesus, respeito, consideração. Eles amavam Jesus. E Jesus, depois de tudo isso, estava lavando os pés daqueles discípulos. Lavar os pés naquele tempo, queridos, era uma função de um serviçal comum. Aquilo era uma cortesia dada pelo dono da casa, aquelas pessoas que chegavam, como uma forma de uma boa recepção. Seja bem-vindo, de uma boa hospedagem. Aí você imagina os pés daqueles homens andando no deserto, naquela areia quente. Aqui a gente vê os irmãos que andam com o pé na areia quente, fica todo rachado, pé seco, areia, sujo. E Jesus estava ali lavando os pés daqueles discípulos. Um exemplo de humildade. E queridos, Jesus não era hipócrita. Jesus não estava fazendo aquilo ali para mostrar para ninguém. Jesus estava ensinando uma lição para seus discípulos. Porque eles já haviam expulsado os demônios, eles já haviam curado enfermos, já tinham feito coisas extraordinárias no nome de Jesus. E eles estão ali diante de Jesus lavando os seus pés. Quando Pedro viu aquilo, queridos, ele achou um absurdo. Ele olhou e disse: de forma nenhuma, não pode ser um negócio desse não. Jesus, você está com brincadeira, né? Está com brincadeira, não vai lavar meu pé não. O Senhor é o líder da maior religião do mundo. O Senhor é o Rei dos Reis, o Rei da Glória. O Senhor ressuscita mortos, levanta paralíticos, dá vista aos cegos. O Senhor vai lavar os meus pés. O Senhor vai exercer uma função de servo para mim. De maneira nenhuma. Jesus disse: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro disse: Senhor, pois não lava só meus pés não, lava minha mão, lava minha cabeça. E Jesus disse: olha, você não precisa disso, você já está sendo lavado pela palavra. Depois que Jesus termina aquele ritual, Jesus se senta na mesa, se veste novamente, e ele pergunta para os seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou o Senhor. E eu lavei os pés de vocês. Entendam, Jesus não era hipócrita. Amém? Eu lavei os pés de vocês, então faça isso uns com os outros. Então lave os pés uns aos outros. Pedro, queridos, se ele não tivesse passado por aquilo, depois de ter se tornado o líder que seria futuramente, ele não se submeteria a uma situação como aquela. Mas Jesus já estava prevenindo, queridos. Porque às vezes nós vemos muitas pessoas que começam a crescer no reino de Deus, começam a prosperar no reino de Deus. Deus usa, Deus levanta, Deus fortalece, Deus estabelece, porque Deus faz mesmo. E às vezes, queridos, nós nos achamos numa posição em que nós não queremos nos submeter a servir os nossos irmãos. Achamos que fazer alguma coisa para alguém é nos desmerecer, porque afinal de contas, eu sou o título tal, pastor, o profeta, o apóstolo, o semideus. Eu não posso fazer isso porque eu sou a autoridade. O Jesus, queridos, sendo Deus, entenda que eu estou dizendo, sendo Deus, ele não estava como Deus aqui, amém? Mas ele se abriu mão da sua divindade. Mas ele, com tudo aquilo que eu já falei aqui, ele lavou os pés dos discípulos. Não podemos perder, queridos, a essência da humildade e achar que nós somos melhor do que quem quer que seja, porque Deus está nos usando, porque Deus está fazendo coisas extraordinárias através das nossas vidas. Precisamos entender que o reino de Deus não funciona como o mundo funciona. No corporativismo talvez seja assim. O líder é o absoluto, ele que manda, estabelece, faz e acontece. Está tudo bem, lá fora. Mas no reino de Deus não funciona dessa forma. Nós precisamos amar uns aos outros, nos submeter uns aos outros, nos compadecer uns dos outros, entendendo que a essência do evangelho é essa, queridos. Sermos humildes. Jesus foi o nosso maior exemplo, queridos. E nós precisamos andar nos passos de Jesus, amando como ele amou, fazendo o que ele fez, queridos. Isso é evangelho. A igreja brasileira, queridos, precisa entender que nós precisamos nos aproximar cada vez mais do evangelho bíblico e não de um evangelho que estão pregando por aí, queridos, em que só bens materiais, coisas físicas é que é para a igreja. Queridos, Deus não tem problema com riqueza. Eu gosto de riqueza, queridos. Amém? Quem aqui disser que não gosta de dinheiro, vem aqui que eu vou orar por você agora. Todo mundo gosta, queridos.
Então vamos continuar trabalhando, se esforçando, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida e vai nos fazer prosperar. Mas o que estão fazendo ultimamente, queridos, é trocando a essência do Evangelho e mostrando que se você vier para Jesus, agora você vai ser rico, agora você vai ser isso e aquilo outro. De fato, queridos, quando você vem para Jesus, você vai ser rico, você vai ser próspero, a bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida, mas não é essa a motivação do Evangelho, queridos. A motivação é que nós vamos ter as nossas vidas transformadas, nós vamos seguir o nosso Senhor e Salvador, vamos entregar a nossa vida àquele que morreu naquela cruz para nos salvar, que nos tirou do império das trevas, nos resgatou quando nós estávamos perdidos, estávamos moribundos, estávamos distantes de Deus e fomos resgatados. Essa é a essência do Evangelho. A consequência, queridos, é que as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Se você for diligente, se você trabalhar direitinho, se você confiar no Senhor, as coisas vão funcionar na sua vida, porque a bênção do Senhor está sobre você. Somos abençoados, ponto final. Mas essa não é a motivação do Evangelho, queridos. Às vezes eu estou vendo alguma coisa na internet e eu vejo coisas terríveis, queridos, de homens fraudulentos que têm negociado o Evangelho e têm transformado o Evangelho em moeda de troca. Tem trazido conceitos de coaches. Eu não sou contra coaches, queridos, eu acho até legal em algumas coisas, mas traz princípios, coisas para querer iludir o povo, ludibriar o povo, fazer de o povo massa de manobra. E é por isso, queridos, que você precisa ler a sua Bíblia. É por isso que você precisa ler a palavra de Deus que está na sua casa, conhecer a Deus, para que você esteja livre dessas coisas, para que você possa conhecer na essência quem é Deus e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Precisamos ser imitadores de Cristo, queridos, e seguir os passos que Ele seguiu, amém? Glória a Deus. Se você está aqui nessa tarde e você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja fazer uma aliança com Deus, e você deseja ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, eu quero convidar você nessa tarde a entregar a sua vida a Deus. E quando eu estou falando isso, eu não estou chamando você para vir fazer parte de uma religião, fazer parte de uma igreja, de um clube, do que quer que seja. Eu estou falando de você entregar a sua vida a Jesus e você ter um relacionamento com Ele. Porque nem todos são filhos de Deus, como se diz por aí. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes os poderes de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa ser chamado filho de Deus. Você está aqui nessa tarde, você deseja receber Jesus, levante a sua mão, eu vou orar por você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia. Tem alguém aqui que já fez essa decisão em algum momento da sua vida, mas por algum motivo acabou esfriando na fé, acabou fracassando e acabou se afastando do caminho de Deus, e você deseja nessa tarde voltar para Jesus e ter a sua vida sacudida por Deus, e ter a sua história renovada, e ter o seu passado completamente apagado. Se você está aqui e quer voltar para Jesus, levante a sua mão, eu vou orar por você e as coisas do céu vão acontecer na sua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Você já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o revestimento de poder da parte de Deus. Você ainda não fala em outras línguas e você deseja receber isso de Deus. Está disponível para você hoje. Você só precisa levantar as suas mãos. Tem alguém? Glória a Deus. Amém. Tem alguém com alguma enfermidade e deseja oração para cura? Mas tem um detalhe, você precisa ter fé para ser curado. Tem alguém? Glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, que nós possamos ser praticantes daquilo que nós ouvimos, amém? Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer nos levantar nesse tempo. 2026, queridos, um ano vai ser diferente, amém? Grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através da nossa vida, no nome de Jesus, amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra. Que palavra maravilhosa. Eu quero dizer para vocês que eu me identifiquei muito, porque
Eu sou um novo convertido e já provei tanto das bênçãos de meu Pai. É só abrir o coração, irmãos, e Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês sentassem um pouco. Eu tenho um vídeo para passar para vocês do Projeto Farol. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será um farol para toda uma região. E a luz do farol vai muito longe. Piauí, o Maranhão serão invadidos. Se mostrar Teresina, Deus está... Professores desse lugar! Vocês estão vivendo uma oportunidade aqui em Teresina. Deus está querendo se mostrar forte para coisas extraordinárias. Saiba entender as oportunidades da visitação de Deus. Vê aquele projeto que está lá, as pessoas com um chapéu apontando. Deus tem um alvo. Essa igreja está boa, mas essa não é a igreja plena que Deus tem para essa palavra nesta região. Falando eu, não vou cumprir isto que você vê e sonha quando fecha os olhos. Sou eu mesmo projetando essa imagem em você. Aleluia, pastor, se prepara. Vai chegar carros para esse projeto. Vão chegar terrenos que irão cooperar, irão contribuir para esses sonhos que não é sonhos de humano, não é sonhos de homem, é sonhos de Deus. Porque o projeto está direcionado em servir pessoas. Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Você tem um modelo, não sei até que ponto esse modelo está claro, está nítido, mas Deus quer que você faça conforme o modelo que você viu no coração. O modelo que está no coração é algo que Deus tem compartilhado com você, de algo que tem que acontecer nessa cidade. Não negocie isso. É verdade, vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo, vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso. Em nome de Jesus. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para nossa mão aqui, que essa igreja vai expandir, que a gente vai se tornar uma igreja missionária, que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Que nasceu no coração de Deus e que já está crescente, mas que precisa de nosso reconhecimento mais e mais, para que a gente possa fazer a diferença nessa cidade, para que a gente possa trazer o avivamento, porque o ambiente vai crescer fisicamente e espiritualmente, trazendo famílias, jovens que estão aí precisando dessas palavras, e através de nós a gente vai conseguir essa visão, ampliar essa visão para aqueles que estão ali fora e que ainda não conhecem a palavra, amém? E eu gostaria que você fizesse uma oferta generosa como contribuição para esse projeto nessa tarde. Tá certo? Que você faça com alegria, reconheça, inspecione-se, examine-se e veja o que você pode fazer nessa tarde para fazer essa oferta ao Projeto Farol, amém? Se você já fez, eu gostaria de orar por a sua oferta.
Pai, obrigado, Senhor, por cada contribuição, cada participação de nossos irmãos. Eu peço a Ti que multiplique 100 vezes mais na vida de cada um, Senhor. Que com alegria, que com amor, está fazendo, Pai, pegando junto nessa visão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, irmão, e vamos fazer crescer esse projeto. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou, assumiu a missão e a visão concretizou. Grandes pessoas para construir. Eis-nos aqui, vamos nos unir. Tem muito pra fazer, tem vidas esperando. Eu quero te indicar aqui alguns livros que vão te enriquecer e que diz tudo a ver com esse assunto que a gente foi ministrado na tarde de hoje. O que Jesus diria, de Tony Cook. E temos também Magnífico Jesus, o único, inigualável, incomparável, de Tony Cook. Esses assuntos você pode encontrar aqui no Verbo Shop e com certeza você vai só ganhar, porque os valores não diz nada com a riqueza que tem em cada página desses livros. A gente tem cantina funcionando hoje do Departamento de Apoio aos Ministros, e eu gostaria também de falar a respeito dos visitantes. Temos visitantes aí, né? Deu um branco aqui mais cedo. Levanta tua mão aí se você está nos visitando pela primeira vez. Glória a Deus. Nós temos uma equipe que vai levar você para uma sala VIP que vai te deixar mais à vontade. A gente só quer te conhecer e ficar muito grato pela tua presença, sabendo que você foi convidado por Deus, porque a pessoa que te convidou já sabia que o Senhor estava te esperando aqui, sabia? Pois você está convidado agora por nossas irmãs que estão te chamando lá no fundo, lá, olha. E lá você vai ficar bem à vontade, amém? Certo. Irmãos, fiquem todos de pé para que a gente possa finalizar. Eu desejo para vocês uma semana abençoada, uma semana rica, uma semana próspera, uma semana onde todas seus sonhos, seus planos sejam realizados, alinhados à palavra do nosso Senhor Jesus. E olha, fica com o teu telefone ligado, que boas notícias vão chegar. Ele vai tocar fazendo isso, ok? Tenham todos uma semana abençoada, vão na paz e na prática dessa palavra.